Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica vai falar sobre esse racha entre Jair Bolsonaro e seu discípulo, talvez mais promissor, né, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Esse clima ruim não foi gerado somente pela reforma da reforma tributária. Já vem de longe, é isso que a Mônica apurou e vai contar pra gente agora. Bom dia, Mônica. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, esse racha, né, que ficou explícito, a gente comentou ontem aqui que seria a primeira vez que teria um racha mais explícito, ele foi até maior do que a gente imaginava, com filmagens, com vaias, com tudo, mas esse racha entre o ex-presidente Jair Bolsonaro, esse núcleo mais duro do bolsonarismo e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele já vem de longe e já é profundo, o Megali. Ele apenas se acentuou agora com a reforma tributária. O que falam de Tarcísio os bolsonaristas? Eles dizem que ele ignora os aliados de primeira hora do Jair Bolsonaro em São Paulo, nega-se a dar cargos para eles, a indicados deles, né? E deixa de lado quem o elegeu. Existem duas secretarias mais identificadas com o bolsonarismo em São Paulo, né? Que é a da Mulher e a da Segurança Pública, mas é pouco, né? Eles consideram pouco, dado o fato de que o Tarcísio foi lançado, né? E, na opinião deles, feito governador pelas mãos do Bolsonaro. O governador desprezaria esses pedidos da base bolsonarista, né? E até mesmo do ex-presidente. Um dos grupos atingidos por essa atitude do governador de São Paulo seria, inclusive, o do filho do presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, né? Então, o que eles fazem? É até engraçado, assim, ou curioso, as expressões usadas que eu ouvi, né, Megali? Diz que ele tem nojinho dos bolsonaristas raiz. Ele tem nojinho da gente, né? E tem esse desprezo, não atende a essas demandas. Portanto, eu, como você sabe, conversei bastante ontem com diversos aliados aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. Disse que ele não queria nem receber o Tarcísio de Freitas depois de ver a foto do Tarcísio com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Bolsonaro ficou chateado porque achava que o Tarcísio tinha que antes falar com ele, né, com uma atitude política para prestigiá-lo, né, até diante de seus seguidores. Quer dizer, o Tarcísio vai lá, faz esse gesto e depois falar com o Fernando Haddad, e ele fez o contrário, né, desprestigiando o Bolsonaro diante de seus próprios seguidores. Então, daí foi dado esse troco. Né? E eu tive a oportunidade de estar com o Jair Bolsonaro aqui em São Paulo para entrevistá-lo, e no entorno eu ouvi, né, todas as críticas que eram feitas ao Tarcísio. E naquele momento, o Bolsonaro não engrossou o coro, não criticou na minha frente, mas ficou em silêncio e deixou as críticas rolarem à vontade. Portanto, essa coisa vem de longe, ô Megali, e não é por causa da reforma tributária, não é por causa de assuntos técnicos, e sim por espaço no governo. Na prática, na verdade, é isso que está acontecendo, Megali. E por achar que ele, então começou a ser acusado de fazer um governo de esquerda, não faz um governo de direita, não representa a direita, não é mais de direita, não pode mais falar pela direita, mas, no fim, o que está em jogo, em muita medida, são espaços aqui no governo de São Paulo, Megali. Obviamente, o Tarcísio faz um governo de direita. O problema é que o que Bolsonaro e os seus consideram de direita, na verdade, tem muito mais de reacionarismo do que de liberalismo. Tem muito mais de truculência do que de conservadorismo. Sinto muito. Não quero crer que gente como Ricardo Salles, Nicolas Ferreira, Damares Alves não são aquilo que representam o que é a direita. E, aliás, quando a gente fala que depois da derrota de Bolsonaro e depois da inelegibilidade, a direita brasileira precisa se reconstruir, acho que a direita brasileira precisa se construir. A gente nunca teve uma direita civilizada, bem-sucedida nas urnas aqui no Brasil. Nunca. Fernando Henrique fez um governo social-democrata. Michel Temer teve pouquíssimo tempo, né? Mostrou ali alguns elementos, né, daquilo que a gente chama de liberalismo reformista, mas a gente nunca teve uma direita civilizada com relevância nas urnas. A direita precisa se construir e não se reconstruir. No mais, Tarcísio pelo menos tentou ser elegante, né? Foi lá e consultou Bolsonaro, participou de uma reunião, o ex-presidente não teve a menor intenção de, pelo menos,
recebê-lo com alguma educação. Foi bastante truculento, foi muito constrangedora aquela cena de ontem. Agora, ô Mônica, será que o Tarcísio vai aproveitar esse momento para se desgarrar de vez dessa ala mais sectária da direita? Vai aproveitar essa espécie de carta de alforria que ganhou ontem do próprio Bolsonaro? Sabe, Megali, que ontem eu tive com uma importante liderança do PT que me falou uma coisa curiosa. Ele falou o seguinte: ele ganhou o bilhete premiado, né? Porque ele agora não é mais bolsonarista sem ter que falar que não é bolsonarista. Os bolsonaristas falaram isso para ele, o que o liberta do que seria esse peso, vamos dizer assim, essa rejeição que esse bolsonarismo mais radical causa em muita gente. Então, a pessoa da própria oposição ao bolsonarismo falando, ele tirou a sorte grande, fizeram por ele. E ele não precisa, então, portanto, ter nenhum gesto explícito de animosidade com esse grupo, porque já tiveram por ele, já o enxotaram, vamos dizer assim, já carimbaram nele a informação de que ele não é tão bolsonarista assim como muita gente que não gosta do bolsonarismo temia, né, Megali? Então, portanto, acabou sendo positiva para ele, essa leitura, acabou sendo positiva para ele aquela cena, porque mostra a autonomia dele em relação ao ex-presidente e a esse grupo que é considerado mais radical, o Megali.